Olá, meus amigos e minhas amigas. Shalom Aleichem. Shana Tová para todos vocês. Uma excelente semana, boa e abençoada. Independente da sua casa, independente da sua religião, independente do seu religare com Deus. Mas eu tenho uma reflexão nesse dia de hoje para você. É clássico, genérico, aquele bordão que ficou como um ditado, né? Eu nasci católico e vou morrer católico. Não tem problema nenhum disso. Eu nasci assembleiano, congregacionista, pentecostal, batista, presbiteriano, espírita. Tá tudo certo, porque isso é uma questão de convicção e satisfação e prazer na casa onde você se conecta com Deus. Lembrando que a maior, melhor e única casa que nos conectam a Deus é a nossa consciência. É o nosso coração em termos figurativo. Ok? Mas você se sente livre para Deus? Você se sente livre para Yeshua, para Jesus, para o Eterno, ou para o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo? Você se vê livre? Deixa eu dizer uma coisa para você. Para imaginar. Deus criou as aves, os pássaros, com um propósito, não é? Espalhar sementes por toda a terra, florestas, não é? Para que cresçam as plantas, as árvores frutíferas, tudo que você imagina. Eles comem e depois soltam a sementinha lá. Mas para que isso aconteça, eles precisam de asas. Asas para voar. Você já viu aquelas pessoas que pegam o papagaio, a arara, né? E podam as suas penas para que eles fiquem ali, restritos naquele local, naquele espaço, naquele perímetro, e não possam voar, ganhar, alçar voos e vislumbrar todo o horizonte da sua região, não é? Fazendas, sítios, bairros, conhecer, pegar, alçar voos mais altos, ser levado pelas correntes, conhecer novas árvores, olha, novos frutos para se alimentar, né? Lagos, rios, quanta coisa linda e bela tem para um pássaro viver, não é? Experimentar na sua vida. Você sabia que a Bíblia diz que eu e você somos semelhantes a pássaros? Basta saber quem está podando as nossas penas para que não alcancemos voos altos, para que não venhamos a descobrir novas árvores, novas folhas, novos frutos, novas folhas, novos pássaros, novas moradas, não é? Então, presta bem atenção nisso que eu vou ler para você agora, em grego e também em hebraico. Cuidado com as arapucas. Você acha justo Deus ter criado um pássaro com duas asas e ficar preso, mantido numa gaiola, simplesmente para satisfazer, não é, o desejo de outra pessoa, de um ser humano, o desejo de um ser humano, porque o ser humano gosta de vê-lo, porque ele é lindo, porque ele canta, mas o ser humano poda, cercia, tira, bloqueia, obstrui, prende todos os sonhos que esse passarinho, que essa ave poderia estar vivendo. Não seja um passarinho preso em uma gaiola da religião. Preste atenção nesses textos que eu vou ler para você agora da palavra de Deus. Então vamos lá a essa leitura, meus queridos e amados irmãos, meus amigos livres pensadores. O Evangelho de João 8:36, em grego, Evangelion, não é? Veja só o que o próprio Jesus, tá bom, nos ensina, ó.
João, Evangelho de João 8, capítulo 8, versículo 36. O que a gente encontra aqui? A gente encontra aqui assim em grego, ok? En, on, ruios, ok? Rimas, né? Eleuterosen, ok? Eleuterosen, ontons eleuteroi, ok? Exente. Muito bem, lemos aqui em grego, ok? Começando de novo, lá. Ian ruios rimas eleuterosen, ontons eleuteroi exente. Que maravilha! E o que quer dizer isso? O que significa isso para todos nós, não é? Transliterando para o português. Vamos dar uma olhadinha? Em português, olha lá, Evangelho de João 8,36. Se, pois, o Filho, Yeshua, Jesus, vos libertar, sereis realmente livres. Vos libertar do quê? De todo o jugo dos homens, de todo o jugo da religião, de todo o dogmatismo, de toda invencionice, de toda a mentira, ok? Mas o que isso tem a ver com o gaiola, pássaro que o Senhor explicou aí? Amados, isso tem muito a ver. Vamos dar uma olhadinha, né, na palavra de Deus. Mas antes de nós entrarmos na palavra de Deus, vamos dar uma olhadinha nesse vídeo que mostra mais ou menos exatamente o que eu quero passar para você, que é um dos ensinos de Platão, grande filósofo grego. Veja o que Platão nos ensina. Olha que coisa linda e maravilhosa para a nossa reflexão. Isso é para você parar e pensar. É verdade, tem fundamento, não é? Vamos dar uma olhadinha aí nos ensinos de Platão, rapidinho. Bom, então você viu aí que interessante essa fala, né? De Yeshua, Yahshua ou Jesus, quando ele fala sobre libertação, liberdade, ficar livre, não é? Pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É sabido que cada um de nós, não é, pagamos um preço muito alto quando nós encontramos essa tal libertação dada diretamente por Jesus, por Yeshua. Você já imaginou você ser livre pelo próprio Jesus? Mas como que isso pode funcionar, o irmão Ben? É muito simples. Comunhão, conexão direto com Ele, sem a intervenção, sem passar pelo funil ou pela triagem da religião, sem ter um intercessor homem, ser humano, religioso. Porque nós sabemos que quando tem a intercessão do homem religioso, do líder, aí esse caminho que nos leva, esse caminho chamado Yeshua, eu sou o caminho, a verdade e a vida, aí ele fica um pouquinho mais caro, não é? Lembrando que tudo foi feito pela graça de Deus. Pela graça sois salvos. E não pelos rituais, dogmas, manobras, manipulações e explorações da fé. Portanto, se Jesus é o caminho que nos leva ao Pai, que nos leva a Hashem, que nos leva ao Eterno, que nos leva à salvação, por que nesse caminho, digamos, nessa BR da fé, nessa rodovia, não é? Da espiritualidade, você precisa pagar tantos pedágios caros? Quantos pedágios tem até chegar ao céu? Vamos começar nos pedágios, com todo respeito?
judaísmo, do tempo dele lá, né? Cobraram da viúva a sua única oferta. Igreja Católica Apostólica Romana. Igreja Luterana de Martinho Lutero. Igreja Batista. Igreja Metodista. Igreja Presbiteriana. As neopentecostais. Assembleia de Deus. Congregação Cristã no Brasil. O Brasil para Cristo. Deus é amor. Igreja Pentecostal, Deus é amor. As neopentecostais, eu falei as pentecostais, agora vem as novas pentecostais, mais moderninha. Igreja Universal do Reino de Deus. Igreja Internacional da Graça de Deus. Comunidade da Graça. Igreja Renascer em Cristo. Igreja Apostólica Renascer em Cristo. Igreja Mundial do Poder de Deus. Igreja Bola de Neve. Não é? E tem uma outra igreja aí que surgiu. Bom, todas essas denominações, CNPJs, tá? Empresas, a galera aí, não é? Muito esperta. Um novo negócio, novo empreendimento promissor da fé. Para você chegar até Jesus, você tem que pagar o dízimo, a oferta, os votos, as campanhas, não é? Os propósitos e também os sacrifícios, sem deixar de lado a igreja lá da Ana Paula Valadão, André Valadão, e assim vai por diante, não é? Portanto, quando você encontra Jesus de verdade por meio da palavra dele mesmo no Evangelho, o que acontece? Eles vão começar a dizer que você está perturbado, está endemoniado, desigrejado, desviado, termos estes que não existem dentro das Escrituras. Porque é uma criação do grupo de marketing e publicidade da sua igreja para mexer com a sua cabeça, manter você preso, porque é você quem sustenta todo o império deles. Lembrei agora. Mais um pedágio chamado Ministério Diante do Trono ou Global. Está crescendo muito no Brasil, está proliferando. Porque eles entenderam, não é? São espertos, oportunistas, né? Eles entenderam, não é? Que a sua mente ela é muito fértil, ela é muito infantil, com todo respeito, não é? Ela é muito vulnerável, ela é muito deficiente, ela é muito pobre de conhecimento das Escrituras. Por isso, qualquer palavra que eu lance, ou qualquer semente ou alpiste que eu jogue, você vai lá comer e chama a galerinha, vai todo mundo comendo, até que vocês entram dentro da gaiola ou da arapuca e ficam presos lá. Lavagem cerebral, indução, hipnose, manipulação, doutrinas. A minha é melhor, não, nós somos melhores, não, vem aqui, pá, aquela coisa. Mas agora eu quero compartilhar com você este vídeo, que é muito bonito, ok? Onde fizeram uma montagem, uma ilustração muito bonita, um vídeo curto de animação sobre tudo isso que eu estou falando para você, mas pela visão, pela sabedoria do filósofo grego Platão, ok? Dá uma olhadinha, pare, pense e reflita. Quantas coisas você perdeu na sua vida, colegas, amigos, parentes, oportunidades, faculdades, viagens, entretenimento, alegria, diversão. Não é no mundo do pecado, não. É no mundo humano que você vive, onde Deus te colocou aqui.
Dá uma olhadinha nesse vídeo, depois a gente volta com o texto em hebraico. Você conhece o mito da caverna de Platão? Imagine pessoas presas numa caverna desde o nascimento. Elas estão acorrentadas de tal forma que só conseguem olhar para a parede à sua frente. Atrás delas há uma fogueira, e entre essa fogueira e elas, pessoas passam segurando objetos. Esses objetos projetam sombras na parede e essas sombras são tudo o que os prisioneiros conhecem da realidade. Para eles, a realidade é só aquilo que vem na parede. Um dia, um dos prisioneiros consegue se libertar. Ele sai da caverna, encontra o mundo real, a luz do sol, as árvores, o céu, e percebe que tudo que via antes eram apenas ilusões. Ele retorna à caverna para contar aos outros, mas eles não acreditam nele. Preferem continuar acreditando nas sombras, pois é o que conhecem. Bom, você viu aí o vídeo, né? A ilustração muito bem feita. O que acontece? Acontece que assim como aquelas pessoas ficaram presas na caverna, nasceram ali, lembra do bordão? Eu nasci católico, vou morrer católico, eu nasci evangélico, vou morrer evangélico, nasci espírita, vou morrer espírita. O que eu quero passar para você é uma pergunta que acredito eu seja do Ruach Kodesh, do Espírito Santo. Você está feliz onde você está? Beleza. Você percebe se essa religião está manipulando a sua mente ou as suas finanças? Você tem a percepção de que essa religião segregou, que essa religião cerceou, que ela proibiu, que ela cortou você de ter acesso à amizade com pessoas da sociedade, seus colegas de infância, seus amigos do colégio, da faculdade, do trabalho, até mesmo cortou o seu relacionamento com os seus parentes, até mesmo ao ponto de cortar o seu relacionamento de filho para com os seus pais, até mesmo prejudicar o seu relacionamento conjugal entre você e sua mulher, porque a sua mulher não está dentro da Deus e Amor, ou seu marido não está dentro da Deus e Amor, ou de outra denominação. Se isso está acontecendo com você, infelizmente, você não comeu o maná que veio do céu. Você tampouco se alimentou do corpo do Senhor, o pão vivo que veio do céu. Você tampouco bebeu ou está bebendo da água da vida. Mas você está se alimentando dos alpistes contaminados. Parecem ser saborosos, gostosos. Há caminhos que para o homem parecem ser bons, ser retos, mas o seu fim são caminhos de perdição. Presta bem atenção se a água que você está bebendo é a água do ribeiro do Espírito Santo. Presta atenção se o pão que você está comendo realmente representa o corpo do Senhor e não está contaminado com fungos e bactérias que intoxicam e endoeciam a sua cabeça, deixando você fanático, bitolado, chato, tóxico, ruim. Dono da verdade. Presta bem atenção nisso. Ok? Vamos ver agora, dentro das escrituras em hebraico, como que o Senhor faz essa metáfora, não é? Através do profeta Jeremias, capítulo 5, como que Jesus, como que Deus, o Pai, nos ensina sobre o cuidado com as religiões, com as casas, não é? Com as denominações, com os líderes religiosos, que são verdadeiros caçadores de pássaros. Talvez você esteja preso em uma religião, em uma denominação, e não está vivendo, não está usufruindo a liberdade de ser filho e filha de Deus. Vamos dar uma olhadinha? Então, agora a gente começa a ver a palavra de Deus em hebraico, direto do original. Nós temos aqui o Jeremias, capítulo 5, versículo 23, já está vendo lá, né? Ali a descrição, ali a interpretação é em português. Mas eu acho legal você aprender um pouquinho do hebraico também. Então, no hebraico nós temos assim, não é? Ve'elan hazer rayach lev sorir umorer saru vaiele
Ru. Vamos lá? Velan. Velan Hazer. Hayar. Levi Sorer. Levi Sorer. Levi Sorer. Ok? O Moresaru. Vai ele lehu. Vai ele lehu. Que quer dizer exatamente isso? Mas este povo é de coração rebelde e pertinaz, e rebelaram-se e foram-se. Versículo 24. 24. Que vai nos dizer assim, não é? Velo Ameru. Velo Ameru. Vilevavan Nirana. Vilevavan Vilarna. Vilarna. Gesen Eloheinu Hanoten. Gesen Eloheinu. Oh, perdão. Eu pulei aqui. Deixa eu voltar aqui. Perdão. Né? Et Yariver. Et Yariver. Essa é a partícula de hebraico. Et Yariver. O Senhor. Eloheinu Hanoten. Eloheinu Hanoten. Agora sim. Gesen. Veiorer. Veiorer. Ou iroer, não é? Gesen, perdão. Gesen, não é? Veiorer. Veiorer ou iroer. O Malecos. O Malecos. O Malecos. Beito Shevuot. Beito Shevuot. Hukot. Katsir. Hukot. Hukot e Katsir. Hukot e Katsir. Ishemar Lanu. Ishemar Lanu. Que quer dizer o quê? Voltando aqui. E não dizem no seu coração, temamos agora o Senhor, nosso Deus, que dá chuva, a temporã e a tardia, a chuva fora do tempo, fora da estação. Né? Deus é socorro presente bem no momento da angústia. Quando tudo está fora da estação, quando não é tempo, quando não dá para ser, aí ele faz acontecer. Ele abrevia, ele traz rápido o socorro a seu tempo. E as semanas determinadas da cega nos conserva. O versículo 25, né, que diz assim: Avonotoreihen, ó, Avonoteihen, Eler Ritu, Verator terren, Maneu Hatov, Miken, que quer dizer, as vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. Vai bem disso aí. Aí fica perguntando por que Deus não responde, por que Deus não pesa a mão em fulano e em ciclano. Quer dizer, por que Deus não cobra? Por que Deus permite um Edir Macedo da vida?
Por que Deus permite um Valdemiro da vida? Por que Deus permite uma Sônia Hernandes e um Estevão da vida? Por que Deus permite um Malafaia da vida? Por que Deus permite, não é, um Samuel Ferreira, um Manuel Ferreira, um José Wellington da vida? Você vai saber daqui a pouquinho lá embaixo. As iniquidades, a rebeldia, a falta de temor, a falta de respeito com Deus. Abre brecha para todo esse mercado sujo, banalizado, de exploradores da fé, colocando preço em tudo e ficando bilionários às suas custas, enganando você, prendendo você numa gaiola com as sementes, os alpícios que eles dão da sua palavra, da sua glossolalia, da sua pregação, da sua homilia. Ok? Vamos aqui? O versículo 26, né? Versículo 26. Começa assim. Kinemetzeu, ok? Ve'ami, Reshain, Iasur, Kesar, e Kushimin, Itsuvu, Maserit, Anashin, Ilekodu. O que quer dizer isso? Já está lá em cima. Porque os ímpios se acham entre o meu povo. Cada um anda espiando como se acaçapam os passarinheiros. Armam laços perniciosos com que prendem os homens. Porque os ímpios, tá? Se acham entre o meu povo. A igreja de Cristo na terra, o corpo de Cristo, o povo, a comunidade, a congregação de Deus na terra, ela foi invadida por homens ímpios, por mercenários da fé, por malandros, por espertalhões. Só que esses mercenários, malandros, espertalhões, eles são homens hábeis, eles estudaram toda a crença, estudaram as doutrinas de Deus, estudaram a palavra de Deus nos cursos de teologia que não existem para formar ladrões, para formar malandros, para formar exploradores da fé, mas para dar conhecimento, uma ferramenta de sabedoria para alimentar a igreja com a palavra de Deus. E de graça, e não para cobrar nada disso, daquilo outro, e ficarem ricos. Então a igreja foi contaminada por ímpios, ok? E armaram laços, armaram arapucas para prender os crentes da terra. Vamos lá, versículo 27. Ó, agora vem esse aqui, ó. Dá uma olhada no versículo 27, o que está escrito. Ó. Que relevo. Meleof. Ken bateren. Melein. Miremar. Alken. Gadelu, Vayashiru. Ó, tá vendo aqui? Kirelu, Malek, Kirelu Malef, Ofken Bateren, Melei Miremar, Alken, Gadelu, Vayashiru, que quer dizer isso daqui? Como gaiolas. Lembra da caverna de Platão? Era uma prisão, que as pessoas eram presas lá, ok? E quando uma pessoa resolveu sair da caverna, ela viu o quanto ela desconhecia o mundo, a beleza lá fora. Então, a religião faz isso, não é? Como gaiola cheia de pássaros.
as igrejas cheias, lotadas, um mar de gente. Vai nessa, irmãos. Vai indo aí no caminho largo, vai indo aí no lugar onde tem muita gente, que atrai muita gente, né? Como gaiola cheia de pássaros, são as suas casas, cheias de engano, né? Por isso se engrandecem e enriqueceram. Quem? Os homens que jogaram lá os alpistes e atraíram os pássaros, diversos pássaros, lindos pássaros, aves, não é? Prenderam, venderam esses pássaros, não é? Ganharam dinheiro e mantendo todo mundo preso nas suas gaiolas, doutrinas das religiões, não é? E aí vai indo, o versículo 28, dá uma olhada. Aí o que eles falam? Os próprios líderes, né? Olha lá, ó. O que eles falam? Versículo 28. Chamenu ashetu ganaveru diverei ra din lodanu din iaton veiatzelihu umeshipat, não é? Eleionin, lo eleionin, shafatu. Tá tudo aqui o que eu li. O que quer dizer? Engordam-se, alisam-se e ultrapassam até os feitos dos milagres. Malignos, não julgam a causa dos órfãos para que eles prosperem, nem julgam o direito dos necessitados. Quer dizer, eles não estão nem aí com os pobres da igreja. Tem gente que está há 30 anos na igreja, na Deus em Amor, e está pobre ainda, morando na favela, atravessando um pinguela, chovendo mais dentro de casa do que fora. Enquanto a família Miranda, bilionária, com o suor desse coitado. E assim vai, as assembleias, a Universal, você entendeu, né? Eles engordam e alisam-se, ultrapassam os feitos dos malignos, são mais perversos, são mais perversos porque conhecem a palavra verdade e mentem para as pessoas. Então, a Bíblia diz que esses pastores, eles são mais sujos, são mais imundos, são mais malignos, são mais maldosos, até mesmo do que os políticos corruptos da nossa nação, até mesmo do que os traficantes. Essa é a palavra que está dizendo, ok? Versículo 29. Versículo 30. Eu quero no versículo 30, que é mais interessante aqui, ó. Versículo 30, diz assim: chamar, vecharurar, nireiterar, baretz, chamar, não é? Chamar, vecharurar, nireiterar, baretz, coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Quem anda fazendo isso? Os ímpios? O pessoal do mundão lá? Os cananeus, os filisteus, tal? Quem? Dá uma olhada agora aqui no versículo 31 de Jeremias. Ele vai começar assim. Ó. Hanevin nibeu vasequer. Hanevin nibeu vasequer. Olha. Verra Kohanin, não é? Verra Kohanin, al idehen, Ve'amin achavu, ken umatasul, leachelitechad, ou seja, olha isso daqui. Jeremias 5:31. Os profetas profetizam falsamente. Os sacerdotes dominam pelas mãos deles.
e o meu povo assim o deseja. E que fareis no fim disso? Bom, pessoal, então você viu aí direto do hebraico e direto da palavra de Deus que está na sua Bíblia, Jeremias capítulo 5. Você pode ler o contexto, o texto e o contexto completo. Você vai entender muito claro, não é? No final, o Senhor diz, não é? Lá no finalzinho, os profetas profetizam falsamente. E os sacerdotes dominam pelas mãos deles. E o meu povo assim o deseja. E o que fareis no fim disso? Quer dizer, se vocês são permissivos, se vocês são parças, se vocês são coparticipantes da mentira, da sacanagem, da malandragem, do teatro, da arrecadação exacerbada, exagerada de grana, de dinheiro, com nomes, pretextos, com desculpas de dízimo, de oferta, de voto, propósito, sacrifício, toda essa ritualística, esse sincretismo, essa, digamos, bruxaria branca, essa magia branca dentro da igreja, esses bruxos, esses feiticeiros, esses malandros da fé, estelionatários da fé, exploradores das suas necessidades, doença, carência psicológica, emocional, patológica, comorbidades no corpo. Se vocês se entregam e vão em busca disso, a culpa deles estarem bilionários e você na fossa, na miséria, ainda com o seu nome sujo, pagando aluguel, né? Ainda morando lá na favela, né? Numa casinha bem ruim, né? Com um empreguinho de nada, com um salário muito ruim, com doenças. Se o seu filho ainda está numa escola pública, municipal e estadual, manipulada pela cartilha do governo, que não oferece o melhor e a qualidade para o seu filho, e sai da escola um semi-analfabeto, não é? Se você não está bem nesse mundo, e está cheio de problemas aí de ordem perturbadora, pensamentos, emoções, sentimentos, se os seus relacionamentos têm sido ruins, a culpa não é de Deus. A culpa é tua, é totalmente tua. Porque vocês, presos nessas gaiolas, chamadas denominações pelos humanos, por esses espíritos maus, não é? Humanos, homens, seres humanos, pastores, bispos, presbíteros, missionários, né? Evangelistas, reverendos, anciãos, católica, anglicana, essas coisas, e vocês se entregam, eles entram na mente de vocês, de quem que é a culpa? Se o profeta, aquele que prega, está junto com o sacerdote, aliado junto com o povo do mundo, na sacanagem, na mentira, com políticos, você quer que Deus faça o quê? Para você e por você. Se você é quem está patrocinando eles. Palavra de Deus está clara. Como água transparente, como cristal. Você não vê porque você não quer. Porque você gosta do show. Você gosta da banalização. Você gosta da lacração. Como esses pastores, não é? Sem respeito, sem crença, não acreditam em Deus, desrespeitam a palavra de Deus e obrigam vocês a pagarem milhares de reais sem que você tenha condições de pagar o seu aluguel ou a sua comida na sua casa. Que pecado grave. Para encher o bolso dos pais e dos pastores que patrocinam o Miguel, esse pastor mirim, não é? Você quer que Deus faça o quê por você se você permite a lambança da mentira, do diabo, do demônio, do espírito enganador dentro da sua igreja? Fica aqui essa mensagem de hoje de reflexão. A sua mente é a mente de Cristo ou é uma gaiola onde quem abre e fecha para colocar mais porcaria aí dentro é o seu pastor, é o seu dono? Pensei que o seu dono fosse Cristo.
Tiago 1, 27 vai dizer que a verdadeira religião, religare para com Deus o Pai, é isto: amparar, amar, ajudar, acolher os órfãos, as viúvas e o estrangeiro e o necessitado. Se você não faz isso, não pratica o amor e a caridade, se você não está em Cristo, você não é uma nova pessoa. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, porque você vive uma realidade que não tem renovo há décadas dentro dessa denominação. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e que Deus te abençoe. Shalom. Deus ilumine a sua vida através dessa transmissão. Até a próxima. Muito obrigado. Ou gratidão, gratidão ao Eterno, gratidão a Yeshua, a Jesus e ao Ruach Kodesh, ao Espírito Santo. Que a palavra viva de Deus quebre toda a grade de gaiola, toda a arapuca, quebre todo o cadeado e espante todo manipulador da sua vida. Viva Cristo, viva o Evangelho, viva feliz, não é? Religião não salva ninguém, nem doutrina, nem ritual, nada. O que nos salva, que nos aproxima de Deus e nos liberta, é a nossa entrega para Ele, gratuitamente, de graça. Ele nos abençoa quando nós amamos ao nosso próximo e praticamos o amor e a caridade e assumimos Yeshua, Jesus, como nosso Salvador. Bom dia, excelente segunda-feira, Shana Tová para todos, excelente semana abençoada na sua vida. Deus não quer religião, Deus não quer a sua oratória da sua igreja. Eu sou universal, eu sou católico, eu sou isso. Deus não quer saber de nada disso. Deus quer saber, você está vivendo bem? Está praticando amor e a caridade com as pessoas? Está sendo bacana, legal com o seu próximo? Basta. Está falando do amor dele de forma suave, linda e maravilhosa, amando as pessoas? É isso. Sem fanatizar, sem bitolar as pessoas, sem dizer que a sua igreja é a única, é a verdadeira. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Shalom.